Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo dos filos do reino animal. Nós vamos falar sobre o filo Porífera e você vai entender um pouquinho mais sobre as esponjas do mar. Vem comigo, porque hoje a nossa aula é sobre o filo Porífera. O filo Porífera tem esse nome por causa da característica mais marcante desses animais, a presença de poros na sua superfície. Como assim poros, Gabriel? Na realidade, uma rede de canais aquíferos que irá existir no corpo desse indivíduo. Essa rede de canais é como se fosse uma rede de tubos, de encanação interna ao seu organismo, que vai garantir que a água que está passando por fora consiga adentrar no seu organismo, trazendo alguns nutrientes que vão ser captados pelos coanócitos. Células essas que vão realizar a digestão no interior desse organismo. Eu não vou falar dos coanócitos agora, eu vou falar deles daqui a pouquinho. Antes, tu vai precisar saber que essa água vai passar, vai fluir por dentro dessa rede de canais e vai garantir que esse indivíduo saia bem nutrido. Essa água depois sai por uma estrutura chamada ósculo, que vai existir na porção superior do corpo desses animais. Isso vai garantir que ele consiga captar aquilo que ele precisa. E, consequentemente, nós vamos entender melhor como se dá esse funcionamento do processo que se dará pela rede de canais aquíferos ao longo da nossa aula. Mas eu não quero apenas enfatizar que o corpo deles é cheio de poros, cheio de buraquinhos. Eu quero enfatizar aqui as características gerais desses animais. Nós vamos analisando característica por característica e depois eu vou analisar a sua anatomia, a sua quantidade de células diversas e o que cada célula dessa faz, beleza? Algumas das características eu trouxe aqui para vocês, descrevi aqui no quadro para que vocês possam anotar, e outras eu vou oralizar e tu vai anotando aí também, tá? Não esquece de anotar as características que eu vou informando. A princípio, esses indivíduos são pertencentes ao sub-reino Parazoa. E o que significa pertencer ao sub-reino Parazoa? Significa que eles são conhecidos como parazoários, organismos que não são dotados de tecidos verdadeiros. O que é isso, Gabriel? Tecidos são grupos de células de mesmo tipo que vão existir ali ajudando umas às outras, sacou? Isso é uma forma bem simples de definir o que é um tecido. No caso dos parazoários, os tecidos que se formam não são verdadeiros, ou melhor, na realidade não ocorre uma interação entre as células de modo a se estabelecer de fato um tecido. Então, mesmo que eu tenha várias células do mesmo tipo ali agrupadas, mas elas não estão necessariamente atuando juntas, atuando com um mesmo propósito, sacou? É como se cada uma fosse individualista e trabalhasse por si, sem querer uma coletividade ali, tá? Então, nessa perspectiva, embora sejam indivíduos multicelulares, embora apresentem uma composição celular complexa, com células bem definidas, bem delimitadas, cada qual com sua função, mas não se estabelece uma relação entre essas células de modo a haver um tecido verdadeiro, beleza? A partir daí, nós classificamos esses indivíduos como parazoários, indivíduos que não são dotados de tecidos verdadeiros. Portanto, as esponjas pertencem ao sub-reino Parazoa. Posteriormente, nós vamos falar de um outro sub-reino, o sub-reino Eumetazoa. Aí, neste sub-reino, estarão os animais que, de fato, apresentam os tecidos verdadeiros. Beleza? Além disso, eu preciso enfatizar uma coisinha que não está aqui no nosso script. A característica que leva esses animais a serem conhecidos como parazoários, ou seja, a falta dos tecidos verdadeiros, é oriunda de outra situação, que é a ausência de folhetos embrionários. Durante o estágio embrionário desses animais,
a formação de folhetos é inexistente. Logo, nós consideramos esses indivíduos como ablásticos. O indivíduo ablástico é aquele que não possui os folhetos embrionários durante o seu período embrionário. Logo, se ele não forma folhetos embrionários, ele também não forma tecidos verdadeiros. Sacou como é o esquema? Além disso, esses animais possuem vida séssil, não se locomovem, não têm a possibilidade de sair livremente por aí e caçar, algo do tipo, ou até mesmo sair para conhecer umas boizinhas, nem isso, tá? Eles vão permanecer presos, fixos num substrato. É o ambiente em que ele vai se desenvolver, que pode ser nas costas de um dado animal, tá? Então, por exemplo, um crustáceo pode ser um substrato para o desenvolvimento temporífero. Uma rocha pode ser também um substrato para o desenvolvimento temporífero, ou até mesmo no solo arenoso, beleza? Então, nós temos esses vários substratos que ele pode se desenvolver sobre, tranquilo? Mas não apresentarão vida livre, vão apresentar vida séssil. Eles vão ficar ali presinhos no substrato em que eles se desenvolveram. São assimétricos ou dotados de simetria radial. A gente sabe que o indivíduo assimétrico é aquele que, não importa como eu faça a divisão do seu organismo, a segmentação, um corte no seu corpo, as porções nunca vão ser simétricas, nunca vão ser semelhantes. Contudo, existem algumas esponjas que são dotadas de simetria radial. Ou seja, se eu cortar, independente da direção, independente do sentido do corte, contudo que este corte passe ali pelo eixo central do organismo daquele animal, eu vou ter porções semelhantes, sacou? Então, se o corte for vertical e passar pelo ponto central do organismo dele, eu tenho ali duas porções bem semelhantes, tenho porções simétricas. Então não importa a direção do corte, passando pelo eixo central, tendo simetria, simetria radial, beleza? Vamos seguindo e agora a gente fala das espículas. As espículas podem ser de dois tipos, calcárias e sílicas. Mas Gabriel, o que é uma espícula? A espícula, na realidade, é uma unidade pontiaguda que vai conferir forma e sustentação ao corpo da esponja. Essas espículas vão ficar situadas numa região específica, que tem uma espécie de matriz, que nós chamamos de espongina. Beleza? Espongina. Então, na espongina existem as espículas que podem ser calcárias ou sílicas, ou ainda silicosas. Tá? O que quer dizer ser uma espícula calcária? O que quer dizer ser uma espícula sílica? A espícula calcária é feita de uma substância chamada carbonato de cálcio, que é representada na química por CaCO3. Essa é a formulazinha do carbonato de cálcio. As espículas formadas por essa substância são chamadas de espículas calcárias. Tá? Já aquelas que são formadas por dióxido de silício, alguns livros, alguns autores trazem óxido de silício apenas. Tá? Óxido de silício ou dióxido de silício, o SiO2, vão ser do tipo sílica ou do tipo silicosas, beleza? Então, espículas podem ser calcárias ou sílicas. Vão dar rigidez, vão dar sustentação ao corpo da esponja. Essas esponjas que apresentam grande quantidade de sílica são mais rígidas. Aquelas que apresentam menor quantidade de sílica são mais maleáveis. Antigamente, o pessoal usava a esponja do mar, um animal, para tirar o grude do corpo, né? Para se lavar. O pessoal usava realmente as esponjas para isso. E, bom, quais eram aqueles que eles usavam? As esponjas com espículas ou com menor quantidade de espículas? Claro que aquelas com menor quantidade de espículas eram mais molinhas, tá? Dava para esfregar bem o grude sem sair rasgando na pele. As espículas são duras e eu costumo comparar elas com vigas, tá? Então nas casas a gente não tem as vigas, né? A gente não tem os alicerces das casas, né?
aquelas bases que vão ficar ali para garantir a sustentação, a rigidez das paredes, do teto, não é? Então a gente tem as vigas, a gente tem os cabeamentos, enfim. Não sou muito especialista na arquitetura das casas, mas eu posso dizer que as espículas vão funcionar ali como unidade de sustentação das paredes, vão sustentar as paredes do corpo das esponjas do mar. Além disso, nesse contexto aqui, vale a pena salientar que as esponjas vão ser dotadas de algumas células diferentes. E agora eu passo para o lado de cá para que vocês possam ver que tipos de células são essas e como se dá a classificação das esponjas, bem como a própria estruturação do organismo de uma esponja. Agora nós vamos conhecer algumas celulinhas que existem dentro do organismo das esponjas. Existem 4 tipos de células principais que vocês vão ver aqui. Claro que existem outras células que são pouco mencionadas nos livros didáticos, são pouco mencionadas nas aulas, mas que não são menos importantes. Pelo contrário, são muito importantes, mas são encontradas em menor quantidade e por isso não requerem tanta atenção assim, tá certo? Eu vou citar uma delas, que é o escleroblasto. O escleroblasto, por exemplo, é muito importante. Por quê? Porque realiza a produção das espículas, beleza? Então as espículas calcárias e cílicas que a gente mencionou anteriormente são construídas pelos escleroblastos. Mas, como eu disse a vocês, eu não vou trabalhar com todas as células. Vou evidenciar apenas 4 delas. A primeira é o pinacócito. O pinacócito é uma célula de revestimento. Eu costumo sempre dizer assim, a célula e a função dela dentro da esponja. O pinacócito é uma célula semelhante a uma plaquinha. Tá? Ela é mais rígida e ela vai ficar na superfície. Então todas essas camadinhas que vocês estão vendo aqui no desenho são, na verdade, pinacócitos. Cada plaquinha dessa é um pinacócito. Essas células são de revestimento, vão estar na superfície do corpo deste animal. Abaixo da camada de pinacócitos, que nós chamamos de pinacoderme, professor, mas o senhor não disse que não existem tecidos verdadeiros nesses animais? Disse sim. E a pinacoderme não é um tecido verdadeiro, é apenas um conjunto de células do tipo pinacócito, mas que não necessariamente esses pinacócitos vão atuar coletivamente, sacou? Bom, abaixo da camada da pinacoderme existe a espongina, que é toda essa região entre a camada azulzinha e a camada pretinha, beleza? Então, essa espongina vai abrigar que tipos de estruturas? Primeiro, vai abrigar as espículas, que eu desenhei aqui em laranja, tá? Então, acho que vocês estão vendo bem clarinho as espículas aqui. Existem também algumas celulinhas verdes que vocês devem também estar identificando aí bem clarinhas. Essas celulinhas verdes são chamadas de amebócitos ou ainda arqueócitos. Como é que funciona a atuação do amebócito ou do arqueócito? Essa célula vai se voltar a distribuir os nutrientes. Nutrientes como assim? Vamos lá. Eu vou precisar explicar a função de outra célula para que tu entenda o amebócito. Geralmente o amebócito vai estar coladinho nessa outra célula, que nós conhecemos como coanócito. O coanócito é essa azulzinha que eu representei aqui internamente. Veja que ela também se comporta ali a se associar com outras do mesmo tipo, formando uma derme também, a coanoderme, beleza? Mais uma vez, ressalto que a coanoderme não é um tecido verdadeiro, mas é um conjunto de células do tipo coanócito. O coanócito apresenta um colarinho e uma caudinha, tá? Essa caudinha serve para a captura do alimento. Alimento, professor? Mas, espera aí. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu não estou vendo o sistema digestório. Eu não estou vendo o sistema respiratório.
Eu não tô vendo aí um sistema cardiovascular, um sistema excretor. Então, vamos conversar sobre isso. Digestão. Através da filtração da água, ele obtém os nutrientes. A água passa por dentro do poro, que a gente chama também de ósteo, beleza? Poro ou ósteo. A água passa por dentro do poro, chega aqui dentro na região que nós chamamos de átrio. Átrio, ou também chamado de espongiocele, ou espongiocela, depende do teu livro, depende do teu professor, beleza? Então a água passa aqui por dentro do átrio, da espongiocela, da espongiocele e, bom, tem, graças ao flagelinho aqui, ó, graças àquela caldinha ali, tem os nutrientes que estão presentes nela filtrados. Ele entra pelo colarinho do coanócito e aqui dentro o coanócito lança vesículas digestivas. Forma vesículas digestivas com esse nutriente que está entrando. Essas vesículas digestivas começam a atuar ali, ó, graças à ação de enzimas, quebrando o nutriente e garantindo que esse nutriente chegue a quem? Ao amebócito. O amebócito é uma célula mais maleável, uma célula que consegue se locomover por dentro da espongina, sacou? No fluido da espongina. E garantindo essa locomoção, o amebócito consegue entregar um pouquinho de nutriente a cada célula. Ele recebe uma vesícula endocítica, e consegue levar aquele nutriente dado a ela pela vesículazinha e entregar às demais células da esponja, sacou? Além disso, graças à passagem da água, esse indivíduo também vai ter o acesso ao oxigênio. Então sua respiração vai ser por difusão, beleza? Bom, excreção também feita por difusão, encaminhada para fora do seu organismo e depositada junto à água aqui no próprio átrio, que vai ser encaminhado, né, o conjunto de secreções e água vai ser encaminhado para o exterior do organismo através da estrutura chamada de ósculo. E o interessante é que o ósculo significa boca, tá? Você já osculou hoje? Você já beijou hoje? Tá? Então, ósculo significa boca. Bom, por fim nós temos o porócito, uma célula que faz parte do ósteo, faz parte do poro. Essa célulazinha vai permitir que a água entre, por quê? Porque ela é oca por dentro. Ela é uma passagem que a água vai ter do meio externo para o meio interno, passando pelo átrio ou espongiocele, saindo pelo ósculo. Bom, mas conforme se organiza esses poros, esses ósteos, nós temos a classificação das esponjas, que pode ser do tipo ascon, quando o poro é direto para o centro do seu organismo, para o que nós chamamos de espongiocele ou átrio. Pode ser do tipo sicon, quando ocorre uma ramificaçãozinha ou quando o seu próprio organismo é um pouco deformadinho, não é mais reto, né? Então, quando ocorre uma deformação e ocorre curvaturas nos ósteos, nos poros, então a gente diz que ela é do tipo sicon. E quando ocorre uma rede toda emaranhada para que a água acesse o interior do átrio, nós determinamos a esponja como sendo do tipo leucon, beleza? Ascon, sicon e leucon são os tipos de esponjas. Tranquilo? Vamos partir agora para a reprodução. A reprodução das esponjas pode se dar de duas formas. Ou por reprodução assexuada, que não envolve a troca de gametas, ou ainda por reprodução sexuada, envolvendo a troca de gametas. Eu vou falar primeiro das três formas de reprodução assexuada. Primeiro, brotamento. O brotamento é nada mais, nada menos que a formação de uma espécie de espinhozinha na superfície daquele animal. Como assim, Gabriel? Imagine que vai crescendo uma espinha ali, como se fosse uma espinha da gente, né? Uma bolinha ali, e ela vai crescendo, se desprende e forma outro indivíduo. Não vai formar outro de você, não, vai formar outra esponja. Como assim? Aquele broto, também chamado de gema, vai crescendo na superfície
e vai assumindo a forma de uma nova esponja. É como se fosse uma bolinha que vai crescendo ali na lateral da sua superfície. Se esse broto se desprender, automaticamente eu vou ter a formação de esponjas diferentes, bom, entre aspas, né? Porque se for uma reprodução assexuada, geneticamente são idênticos, mas eu vou ter ali a formação de dois indivíduos distintos no mesmo ambiente, ali, ó, um ao lado do outro. Mas pode acontecer também daquele broto não se desprender. Se isso acontecer, eu tenho a formação de uma colônia, beleza? Então eu vou ter a formação de uma colônia de esponjas do mar. Eu vou ter a formação ali de várias esponjinhas, uma ao lado da outra, coladinhas, beleza? Além disso, eu tenho também a fragmentação. Na fragmentação, eu posso quebrar várias vezes a esponja, posso fragmentar, dividir o corpo da esponja, e cada fragmentozinho daquele pode dar origem a uma nova esponja, porque vai haver uma regeneração aceleradíssima e eu vou ter a formação de novas esponjas. Além disso, nós temos a gemulação. Na gemulação, não necessariamente é um tipo de reprodução, eu não gosto de falar que a gemulação é uma reprodução propriamente dita. Mas imagine o seguinte, a esponja não precisa de uma água rica em nutrientes, precisa de uma série de condições para sobreviver? Pois é, ela não pode simplesmente sair e, bom, habitar novos locais. Ela precisa se proteger quando isso acontece. Então ela adota uma forma mais restrita, uma forma mais fechadinha. E essa forma mais fechadinha é a gema, ou gêmula. Essa, melhor dizendo, é a gêmula, tá? Para você não confundir gema e gêmula, a gema é a mesma coisa que broto, e a gêmula é apenas para gemulação. Ela forma a gêmula, uma espécie de estrutura que vai apresentar um buraquinho na sua parte superior, que é chamado de micrópila, ou ainda de opérculo, tá? Então vai existir essa entradinha aqui, que vai servir ainda para se comunicar com o meio externo. O que tem dentro dessa estrutura que eu estou falando? Na verdade, essa estrutura externamente é recheada de espículas. Essa esponja guardou dentro dessa bolsa de espículas vários amebócitos, vários arqueócitos. E essas células vão ficar ali protegidas por uma camada rica em espículas, que vai garantir ali a conservação daquelas células e posteriormente, quando achar condições ideais, aquela estrutura vai se desenvolvendo e forma novamente uma esponja. É uma estratégia de sobrevivência. Alguns classificam como uma forma de reprodução. Eu gosto de compreender como uma garantia para o futuro, beleza? E a última forma é a forma de reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, nós podemos ter espécies que vão realizar uma reprodução monóica, vão ter um sexo monóico, e vamos ter espécies que são dioicas. Então vamos ter tanto espécies monóicas quanto espécies dioicas. Então tanto faz eu ter espécies que são hermafroditas quanto espécies que têm o macho e a fêmea. Beleza? Sabendo disso, a gente segue. As espécies monóicas, para tu ficar tranquilo aí, não vão realizar uma autofecundação. Por quê? Porque a produção dos gametas masculino e feminino se dão em períodos diferentes, sacou? Então, se por um acaso a esponja começar a produzir o gameta masculino, o gameta feminino não vai ser produzido. Então ela vai depender de um parceiro aí para realizar a fecundação. Além disso, eu também tenho a situação de termos aí a possibilidade de ter uma espécie dioica, onde um macho vai liberar um espermatozoide. Como é que eu vou produzir um espermatozoide se eu não vi nenhum testículo aqui dentro, professor? Bom, vamos lá. Como é que vai haver a produção do espermatozoide aqui? Com a conversão do coanócito em espermatozoide. Sacou? Olha a estrutura, bem parecido, né? Então esse coanócito vai se moldar enquanto um espermatozoide, vai ser liberado na água. Com o seu flagelo, vai bater até chegar na esponja fêmea, fecundando ali e desenvolvendo o zigoto. Pode acontecer também de
nós termos a formação da célula gamética feminina. E, claro, vai ter que haver essa formação, porque se eu estou recebendo um gameta masculino, eu preciso ter um gameta feminino. E quem vai dar origem a esse gameta? Bom, algumas espécies formam um gameta flagelado, também graças à atuação do coanócito. Outras espécies formam um gameta fixo na superfície interna, lá na espongiocele, que vai se dar graças à conversão do arqueócito, do amebócito, em gameta feminino. Sacou? E uma vez que haja fecundação, aquele zigoto vai formar uma larva ciliada. Tá? Essa larvinha ciliada vai ser chamada de anfiblástula. A anfiblástula vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo até que se forma uma nova esponja. Isso é a reprodução sexuada desses animais. Sacou? É bem simples, eu sei que são vários detalhes, são vários nomes, são várias estruturas, mas é uma aulinha show de bola para tu entender melhor como funciona o filo porífera, como funcionam as esponjas do mar. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, bom, se não for inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal, parceiro. Parceira, ativa o sininho. Ative o sininho para receber novas notificações. Houver sempre um vídeo aqui, ó, supimpa para você. Além disso, não esqueça, não saia antes de deixar teu like. Antes de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando zoologia também. E compartilhar outros vídeos do canal. Afinal de contas, nós estamos crescendo, nós estamos aumentando o nosso quantitativo e logo, logo vamos passar na marca de 1000. Tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, eu já passei dos 1000, comemora comigo, aumenta esse quantitativo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, me segue na página do Facebook. E fica aí atento que eu sempre posto uma dica de biologia nova todos os dias. Tranquilo? Até outrora. Eu espero ver você nas próximas aulas de zoologia. Tchau, tchau.